Oi, meus chuchu, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, hoje iremos falar sobre Gary Ridgway, mais conhecido como Green River Killer ou o assassino do Rio Verde. Começando então com uma frase dita pelo próprio Gary: "Eu sempre quis saber como seria matar alguém." Gary Ridgway nasceu em 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, Utah. Ele tinha mais 2 irmãos e era filho de Mary e Thomas Ridgway. Então, segundo com as minhas pesquisas, sua vida dentro de casa era bem conturbada, tá? Os parentes dele descreveriam sua mãe como dominadora e ele já teria presenciado a mãe e o pai brigando diversas vezes. O pai do Gary era motorista de ônibus e várias vezes ele já tinha ouvido o pai dele reclamar de prostitutas. O Ridgway passou pela fase da enurese noturna, que seria urinar na cama, até os 13 anos. E assim, depois que o Gary urinava na cama, a mãe dele limpava ele, então ela limpava seus genitais. E mais tarde, depois dele ser preso, ele diria aos psicólogos de defesa que ele tinha sentimentos conflitantes com a mãe dele, que quando adolescente ele sentia raiva e atração sexual pela mãe e que ele chegou a fantasiar a morte dela, então ele fantasiava matar a mãe dele. O Gary era disléxico, então isso atrapalhou muito na escola e o QI dele não passava de 80. Foi reportado como muito baixo. Também foi reportado que quando o Gary tinha 16 anos, ele chegou a esfaquear um menino de 6 anos que sobreviveu e ele disse que fez isso porque queria saber como era a sensação. Então ele guiou o menino até uma floresta, até um lugar fechado. Então ele teria apunhalado esse menino pelas costelas, acertando o seu fígado. Gary então se forma na Tyee High School, acho que assim se pronuncia, na cidade de SeaTac em 1969. Se casa com a sua namorada do colégio de 19 anos, Claudia Craig. E daí, um tempo depois, ele se junta à Marinha dos Estados Unidos e é enviado até o Vietnã e trabalha num navio de suprimentos. Ele não participou da guerra, mas ele chegou a ver o combate. Não participou, que eu digo, ele não entrou em combate. Ele estava lá para entregar suprimentos e afins. Ele participou, mas não participou, entendeu? Seguinte, durante o tempo na Marinha, o Ridgway se relacionou com várias garotas de programa e ele acabou contraindo gonorreia. Ele ficou muito irritado com isso, porém ele continuou fazendo sexo sem proteção. Assim que ele retorna do Vietnã, o casamento dele acaba. Pessoas que conheciam o Gary, então seus amigos, familiares, descreviam ele como amigável, mas estranho. Seus 2 primeiros casamentos acabaram em divórcio, ambos por causa de infidelidade, e a sua segunda esposa, Marcia Winslow, alegou que o Gary teria estrangulado ela. E no segundo casamento dele, ele se tornou um fanático religioso, então ele lia a Bíblia em voz alta, ele gritava na rua sobre isso, ele queria que a esposa dele seguisse à risca o que o pastor dele falava. Então, durante esse segundo casamento, ele se tornou muito religioso. De acordo com relatos, Ridgway costumava chorar após sermões ou após ler a Bíblia. Apesar dessa nova fase do Ridgway ter chegado, dele ter se tornado religioso, ele não parou de se encontrar com garotas de programa. Ele queria ter relações sexuais com a esposa dele em locais públicos ou inadequados. Às vezes, ele queria praticar esses atos em locais onde as suas vítimas estavam enterradas. E assim, de acordo com as mulheres que estavam com ele ou ficaram com ele tinha um apetite sexual bem insaciável. Então, suas ex-esposas e suas ex-namoradas relatam que ele exigia sexo várias vezes por dia. E frequentemente, ele gostava de participar desses atos em locais públicos ou em florestas. O próprio Gary admitiu que ele tinha uma fixação por garotas de programa, um tipo de relação amor e ódio, porque ele reclamava delas estarem no bairro dele, mas ele tirava proveito desse serviço que elas ofereciam. Então, com a sua segunda esposa, Marcia, Ridgway teve um filho. Gary trabalhava pintando caminhões e ele trabalhou nisso por 30 anos. Agora nós já conhecemos um pouco da personalidade do Gary, então vamos começar a falar sobre os crimes dele. Foi no início de 1982 que o primeiro corpo foi encontrado flutuando em Green River, no condado de King, Washington. A vítima era Wendy Lee Caulfield, de 16 anos. Ela teria sido estrangulada até a morte com a sua própria calcinha antes de ser jogada na beira do rio. Mesmo depois da análise forense, não foram registradas muitas evidências, mas eles apelidaram o responsável por aquilo de The Green River Killer. Então, o assassino do Rio Verde. Na época, o departamento de polícia não tinha como saber
que depois de Caulfield teriam vários outros assassinatos, então eles não sabiam que se tratava de um serial killer. E a maioria dos assassinatos aconteceu entre 1982 e 1984. A maioria das suas vítimas eram garotas de programa ou jovens fugitivos que trabalhavam ao longo de uma área da Peck Highway. Nessa área da Peck Highway tinham muitos bares topless e hotéis baratos, então se tornou um ponto estratégico para o assassino. Serviu como um campo de caça para ele. E com o tempo, mais e mais relatos de mulheres e jovens desaparecidos começaram a aparecer. Então, alguns restos mortais foram encontrados em áreas arborizadas do Green River ou no aeroporto de SeaTac. As vítimas eram todas mulheres que variavam entre 12 e 31 anos. A maioria delas foram encontradas nuas, e às vezes com as unhas cortadas. Nas áreas onde os corpos eram deixados tinham pontas de cigarro, restos de comida, mapas, e foi relatado que em alguns dos cadáveres havia evidência de abuso sexual. Então a gente entendeu qual era a preferência do Gary e o que ele fazia com as vítimas. E agora a gente vai falar sobre a investigação do caso. Então, uma força-tarefa é montada para investigar os assassinatos porque eles acreditam que se trata de um serial killer. Sistemas informáticos sofisticados não estavam muito ao alcance na época, então eles tiveram que confiar no trabalho da polícia para juntar pistas. Em 1987, então, a força-tarefa decide mudar de direção. Agora eles estão analisando uma lista de suspeitos atrás do assassino. E Gary Ridgway estava nessa lista porque ele já tinha 2 passagens pela polícia. No início da década de 1980, ele teria sido acusado de dar um golpe de gravata em uma garota de programa enquanto eles estavam... E ele foi levado à delegacia para questionamento e quando questionaram, Gary falou: "Tá, eu usei força, mas foi porque durante o sexo oral ela mordeu." E aí eles abandonaram o assunto e falaram: "Vai com Deus." E em 1982, Gary teria prestado depoimento à polícia depois de ser pego com uma garota de programa no seu caminhão. Depois se descobriu que essa moça era Kelly McGuinness, que seria mais uma de suas vítimas. Gary então prestou novos depoimentos em 1983, depois que o namorado de uma das garotas de programa viu o caminhão dele e lembrou que foi naquele caminhão que a sua namorada então teria entrado pela última vez, antes de desaparecer. E em 1984, Gary foi preso novamente por tentar contratar serviços de uma policial que estava disfarçada. Ele foi levado para o interrogatório e concordou em fazer o teste do polígrafo, no qual ele passou. E curiosamente, durante o seu 3º casamento com Judith Mawson, relatados menos casos de mulheres desaparecidas. Então pareceu que essa relação com a sua 3ª esposa teria diminuído a raiva dele, mesmo que ainda aparecessem corpos, diminuiu o fluxo, tipo isso. Gary não foi eliminado como suspeito pela força-tarefa, então eles começaram a investigar ele de perto. Eles começaram então a investigar o seu histórico de trabalho e viram que ele nunca esteve no trabalho nos dias que as vítimas sumiram. Além disso, muitas garotas de programa descreviam esse homem e batia com a descrição do Gary. Então, em 8 de abril de 1987, então a polícia vai até a casa de Gary e é levado à prisão pela polícia. Ele passa novamente por um teste de polígrafo e concorda que peguem amostras do cabelo e da saliva dele. Gary estava se achando, pensou que tinha passado a perna na polícia de novo, tava com a confiança lá em cima e voltou a matar. Gente, isso é sensacional. Em 1983, o Ted Bundy, que estava no corredor da morte, se ofereceu para ajudar a força-tarefa. Então, os principais detetives desse caso se encontraram com o Bundy e ele deu uma visão da mente de um assassino em série para ajudar. Ted Bundy teria dado várias informações do que ele achava que poderia ter acontecido com as vítimas ou onde elas tinham sido enterradas, deu vários significados para as mortes, mas no final não ajudou muito a achar o assassino. Então, depois de muito rebuliço, a gente vai falar da prisão de Gary Ridgway. Em 30 de novembro de 2001, Gary Ridgway é preso pelos assassinatos de Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hinds e Carol Ann Christensen. A evidência foi uma combinação de DNA positiva para cada uma das vítimas. Agora, sobre a sua condenação. Gary sabia que ele iria enfrentar a pena de morte, porém, contudo, entretanto, ele não queria morrer. Então, ele fez um acordo com a promotoria para ajudar a achar os outros corpos. Ele falou que cooperaria, assim, 100% para não receber a pena de morte. Então, durante meses, os detetives foram entrevistar o Gary para saber mais sobre os assassinatos, saber sobre as áreas onde os corpos teriam sido enterrados, para terem mais provas, mais evidências. Segundo o relato do próprio Gary, o seu método favorito era o estrangulamento.
Às vezes ele matava suas vítimas dentro das suas próprias casas, às vezes ele matava suas vítimas em florestas. Gary teria admitido que usou a foto do seu filho para ganhar a confiança das vítimas e também ele já teria matado várias mulheres enquanto seu filho esperava ele no caminhão. Então perguntaram pro Gary se ele mataria o filho dele se esse descobrisse o que o pai estava fazendo. E ele respondeu: sim, mataria. Confessou ter matado 61 mulheres e em outra ocasião ele confessou que teria matado 71 mulheres. Porém, ele só se lembrava de 48 assassinatos. Ele confessou ter movido partes de corpos pro Oregon para eliminar investigações e também confessou ter relações sexuais com 6 corpos. Em 2 de novembro de 2003, Gary Ridgway se declara culpado das 49 acusações de assassinato e é sentenciado a 480 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Gente, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Pra mim é um caso muito interessante e pra mim é muito curioso o Ted Bundy ter ajudado na investigação. Mas no mais é isso, meus chuchu, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, eu gosto muito de pesquisar sobre essas histórias. Por favor, se vocês têm alguma sugestão de casos, crimes reais, deixem aqui embaixo nos comentários, dê um like se vocês gostaram e por favor se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês, um beijo no coração de vocês e tchau!